Amigos e amigas, vamos a mais uma edição do Web Jornal do Paulo Maciel. Para você que segue meus endereços telemáticos, nós temos o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com. Se você chegar lá na internet, no campo de busca e colocar Paulo Roberto Maciel, já vai conseguir chegar aos meus endereços. Web Jornal do Paulo Maciel de sexta-feira, 19 de maio de 2023. É dia de São Crispim de Viterbo, Santa Prudenciana, Santo Ivo. A Igreja Original de Cristo, a Igreja Católica Apostólica Romana, além de venerar esses santos, vivencia a sexta semana da Páscoa. Olha, maio é o quinto mês do ano, tem 31 dias, é o mês do trabalho, o mês da comemoração do fim da Segunda Guerra Mundial, é o mês da enfermagem e do enfermeiro, é o mês da abolição da escravatura, que foi uma medida tomada pela querida católica princesa Isabel, mês das mães, do gari e do seresteiro. Está vigendo a estação do ano do outono brasileiro, que iniciou-se em 20 de março. Olha, a fase da lua muda, hein? Nesta sexta-feira, às 12h53, começa a fase da lua nova. Para você que corta o cabelo de acordo com a lua, que faz dieta de acordo com a lua, que planta de acordo com a lua. Então, lua nova, nesta sexta-feira. Estão se passando 139 dias do ano, faltam 226 dias para terminar 2023. É o dia, a comemoração, é o dia do defensor público, hein? Dia Nacional de Combate à Cefaleia, que é uma dor de cabeça. É Dia Mundial da Doença Inflamatória Intestinal, Dia Mundial do Médico de Família, Dia de São Crispim de Viterbo, já falei. É Dia do Estudante de Direito, Dia do Físico. Parabéns ao professor Felipe Aquino, professor e escritor. Ele é físico e é também, né, um grande escritor e professor de História da Igreja Católica. É Dia dos Acadêmicos de Direito, Dia Nacional de Doação. É Dia Nacional de Doação do Leite Humano também. Várias comemorações neste dia. Vamos lá então, agora outras informações. Indicadores da economia: salário mínimo nacional, R$ 1.320, taxa Selic, 13,75% ao ano, inflação medida pelo IPCA nos últimos 12 meses, 4,18%. Cotação do café no estado do Espírito Santo, no Centro de Comércio de Café de Vitória, a saca de 60 quilos. Produto no atacado em grão, no fechamento dos negócios na quarta-feira, 17 de maio de 2023. O Arábica Bebida Dura, R$ 1.002. Arábica Bebida Rio, 909. Conilon Bica Corrida tipo 78, R$ 644. Já o dólar no mercado financeiro em São Paulo fechou em baixa de 0,1%, cotado a R$ 4,93. A Bolsa de Valores Ibovespa teve alta de 1,1% a 109.459 pontos. Agora vamos a outras informações para você que acessa o Web Jornal do Paulo Maciel de sexta-feira, 19 de maio de 2023. Gente, só falta a volta de Cristo, o retorno do nosso Deus Salvador. Só falta isso. Olha, caçam prefeito em estado do sul brasileiro. Tornam inelegível empresário que sequer foi candidato. Caçam mandatos de deputados estaduais do PL do Ceará, inclusive mulheres, e o parlamentar mais votado, alegando a tal cota de gênero. Caçam um deputado federal, Deltan Dallagnol, ex-procurador da Operação Anticorrupção Lava Jato. Censuram o YouTube da Bárbara de Stephanie, dona de casa esclarecida e boa comunicadora das notícias de diversas mídias. Prendem a oficial militar ajudante de ordens do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Investigam Jair Bolsonaro desde 2021, até por questão envolvendo a própria vacinação. Qual será o próximo cidadão fora da esquerda política a ser caçado, preso ou perseguido, hein? Fica essa dúvida.
Pelo andar da carruagem, só nos resta esperar pelo retorno de Deus, por meio da segunda vinda de Cristo Jesus para o juízo final. E só a mão de Deus mesmo. Eu vi uma legenda de capa de revista em banca de jornal elogiando uma artista, cantora, por ela ter sido feminista até o fim da vida e defender o aborto e as drogas. Essa é, para mim, infelizmente, a linha de pensamento e de ação de muitos comunicadores que comandam hoje certas mídias ditas progressistas, esquerdistas. Gente, o que será preciso a fim de convencer as pessoas de que os narcóticos fazem mal e a vida humana deve ser preservada desde o útero materno? Só Deus mesmo na causa, gente. Loteria de números, Mega Sena acumula e estima prêmio de 14 milhões. Vamos então à loteria mais popular. O concurso 2593 da Mega Sena, realizado na quarta-feira, 17 de maio, no Espaço da Sorte em São Paulo, capital, não teve acertador nas 6 dezenas, a faixa principal. Os números sorteados foram 10, 14, 17, 25, 32 e 39. O próximo concurso, 2594, ocorre neste sábado, 20 de maio, com estimativa de prêmio de 14 milhões. Já existe um acumulado superior a 8 milhões e 407 mil. A Quina teve 111 ganhadores na Mega Sena e cada um recebe mais de R$ 22.300. Os 7.145 acertadores de 4 números têm direito a R$ 495. A arrecadação somou R$ 42.996.000. As apostas podem ser efetuadas até às 19 horas, horário de Brasília, do dia do sorteio, em qualquer casa lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal. A aposta mais simples custa R$ 5,00 agora, porque houve aumento no valor da aposta mínima no dia 30 de abril de 2023, um aumento de mais de 10%. Os prêmios do concurso são sorteados a partir das 20 horas. Rapidinhas, olha um resumo das notícias que eu faço para você que acompanha os meus endereços telemáticos, Paulo Roberto Maciel Maciel. Vamos lá então, futebol, Verdão. Palmeiras goleou Fortaleza por 3-0 na quarta-feira, 17 de maio de 2023, pela Copa do Brasil. O jogo de ida pelas oitavas de final foi no estádio Allianz Parque, em São Paulo, capital. Os gols foram de Rafael Veiga, Bruno Tabata e Richard Rios. E vamos falar da Raposa também, o clube mineiro. Grêmio e Cruzeiro ficaram no placar de 1-1 na quarta-feira também, na Copa do Brasil. Bruno Rodrigues marcou o primeiro para a Raposa, que é o time mineiro, mas Luiz Soares empatou para os gaúchos na Arena Gremista em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, no confronto de ida. Deixa eu ver, outro empate, hein? Na mesma competição, Santos e Bahia empataram em 0-0 na Vila Belmiro, em Santos, São Paulo. Jogo na quarta-feira também. A vaga para as quartas de final será decidida no dia 31 de maio, no estádio da Fonte Nova, em Salvador. Olha, teve virada em outro jogo. O Atlético Paranaense venceu o Botafogo do Rio de Janeiro por 3-2 de virada na noite de quarta-feira, 17 de maio, pela Copa do Brasil, no desafio de ida. O jogo foi na Arena da Baixada, em Curitiba. E teve empate entre Flamengo e Fluminense. Na terça-feira, 16 de maio, Fluminense e Flamengo ficaram no empate de 0-0 pela Copa do Brasil, no Maracanã, do Rio de Janeiro. Outra notícia, instaladas CPIs. Foram instaladas na Câmara Federal dos Deputados, em Brasília, na quarta-feira, 17 de maio de 2023, 3 CPIs. Uma vai investigar inconsistências contábeis na empresa chamada Americanas. Outra, as apostas esportivas, a fim de apurar manipulações em resultados no futebol.
E mais uma CPI saberá das atividades do Movimento do Sem Terra, o famigerado MST, e suas invasões de propriedades alheias e órgãos públicos. Ponto facultativo no dia 23 no Espírito Santo. Olha, a comemoração dos 488 anos de Vila Velha, município da Grande Vitória no Espírito Santo, será na terça-feira, 23 de maio de 2023, com desfile cívico-militar, na data que marca o início da colonização do solo espírito-santense. Autoridades locais esperam reunir mais de 1.000 alunos de 22 escolas, além de diversas organizações sociais e instituições, como a Guarda Civil Municipal, a Marinha Militar, o Exército, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal e Corpo de Bombeiros. A concentração dos participantes será às 7 horas, hein? O desfile sairá às 8 horas do início da Avenida Jerônimo Monteiro, com chegada na Avenida Champanhar, Praça Duque de Caxias. Como a data é ponto facultativo no estado do Espírito Santo, não haverá expediente nas repartições públicas estaduais. Olha, idoso com suspeita de gripe aviária no Espírito Santo, hein? Olha essa notícia, vamos passar ela para você. O endereço telemático Correio Brasiliense informou que um homem de 61 anos, morador de Vitória, capital do Espírito Santo, pode ter sido o primeiro infectado no Brasil com o vírus H5N1, causador da gripe aviária. A notícia foi publicada em 17 de maio. A suspeita foi notificada no mesmo dia, segundo o Ministério da Saúde. Ele trabalha num parque em que foi localizada uma ave com esse mal. O sexagenário apresentava sintomas gripais leves, mas foi colocado em isolamento e monitorado por equipes de saúde. Amostras de outras 32 pessoas que atuam no parque também foram encaminhadas para análise no Laboratório Central de Saúde Pública, LACEN. Apresentador Emílio Surita de volta. Olha, o apresentador Emílio Surita voltou ao canal do YouTube Pânico Retrô, da Rádio Jovem Pan, após informações que circularam em mídias diversas de que ele estava com câncer. Bem, ele apresentou o programa na quarta-feira, 17 de maio, com muitas falas meio evasivas, com muitos xistes também, muitas brincadeiras, mas demonstrava estar bem. Ainda nos meios artísticos, outra informação sobre o humorista Léo Lins. Ele disse que está sendo censurado na internet com retirada de vídeos e até em seus shows presenciais. Está sendo proibido de fazer as suas apresentações. Meu Deus do céu, que clima nós estamos vivendo em 2023 no Brasil, hein? Pelo amor de Deus, só Deus na causa. Volta, Jesus, meu Deus. Política tensa no Equador. Presidente do Equador, país da América do Sul, Guilherme Lasso, dissolveu o Congresso Nacional e convocou novas eleições, inclusive para a presidência. Ele invocou um artigo da Constituição e assinou o decreto na quarta-feira, 17 de maio de 2023. Morre criança que engasgou-se com ovo. Olha, meus sentimentos a todos os familiares. Puxa vida, né? Todos os amigos. Um menino de pouco menos de 3 anos de idade, ele nem havia completado 3 anos ainda, que estava internado após engasgar-se com um ovo, faleceu na quarta-feira, 17 de maio de 2023, aqui no Espírito Santo. O problema aconteceu numa creche do município da Serra, na Grande Vitória. Ele havia sido internado na sexta-feira, dia 12 de maio. Eu só posso mesmo desejar, né, o conforto, os pêsames para a família, hein? Olha, a festa em Vitória, capital,
por causa do aniversário de um parque. Você sabia? É o Parque Moscoso, o mais antigo de Vitória, está completando 111 anos nesta sexta-feira, 19 de maio. A programação da festa é cumprida de sexta a domingo, dia 21 de maio, quando os interessados poderão desfrutar de oficinas, jogos interativos, atividades de lazer, atividades recreativas e esportivas, orientações sobre saúde e ciência, apresentações musicais e teatrais, além de diversos serviços e outras atrações, sempre a partir das 8 horas, de acordo com informação da Prefeitura Municipal de Vitória. Agora o que eu tenho aqui para falar para você são muitas notícias, eu estou resumindo para passar as mais importantes. Manchetes da capa de quinta-feira, 18 de maio, do jornal A Tribuna do Espírito Santo, editado em Vitória. Futebol, Botafogo leva a virada do Furacão na Copa do Brasil. Ambulantes vão ter de sair de terminais. Já tem festa junina. TV Tribuna SBT, nova novela, ganha legião de fãs mirins. O meu Julieta, né? Deixa eu ver aqui. Coluna do Estadão. Anatel abre processo que pode caçar concessão da Oi, que tem 4 milhões de clientes de telefone fixo. Venda de imóveis em Vitória e Vila Velha mais que triplica. Coluna Pop.zap. Após divórcio, a cantora Alexa afirma não ter ressentimento de MC Guimê. Vejamos o que ela diz sobre o marido, o ex-marido. Desejo sucesso e que ele fique bem. Missão em alta velocidade nos cinemas. 39 mil jovens voltam à sala de aula por salário maior e também por empregos. Com oportunidades que exigem cada vez mais qualificação, alunos do Espírito Santo entre 18 e 24 anos conseguem conciliar trabalho com estudos em busca de vantagem no mercado. Eu estudava e trabalhava também. Eu estudava à noite e trabalhava durante o dia, quando eu era mais jovem. É isso mesmo, tem que trabalhar, né? Buscar o estudo, mas também trabalhar. Nem que seja um estágio. Vamos à programação da Paróquia Sagrado Coração de Jesus em Colatina para esta sexta-feira. É a Catedral Sagrado Coração de Jesus, que fica no centro da Princesa do Norte do Espírito Santo. Nesta sexta, dia 19, ao meio-dia, tem celebração eucarística, que é o sinônimo de missa, presidida pelo padre José Valdeci Romão. Na Catedral, você está convidado. Às 19 horas haverá uma outra celebração eucarística, uma outra missa, desta feita presidida pelo padre David, na Catedral, às 19 horas. Hein? Tem mais uma ainda? No mesmo horário, 19 horas? Tem mais uma missa presidida pelo padre Hernandes Samuel Fantin, só que na comunidade católica São Bento, que é o bairro residencial Nobre. Olha, e só lembrando a vocês que há algumas orientações para este mês de maio na Igreja Central de Colatina, Paróquia Sagrado Coração de Jesus. As orientações foram comunicadas pelo pároco e cura da Catedral, Padre Valdeci Romão, José Valdeci Romão. Durante o mês de maio, antes das celebrações, faz-se a recitação do terço, porque é o mês de Maria, né? Então o rosário tem relação muito grande com Maria Santíssima, Mãe de Jesus Cristo. Então, e também é bom conservar o costume de realizar com os catequizandos o rito da coroação de Nossa Senhora neste mês. Hein? E no dia 20 agora, sábado, às 17 horas, haverá celebração eucarística no terreno da futura comunidade no bairro Brisa do Vale. Na ocasião, serão dados também os encaminhamentos no processo de organização da mesma. Para apoiar a comunidade que nasce, são convidados os irmãos das comunidades em geral da paróquia a se fazerem presentes. E no último fim de semana, melhor dizendo, 27 e 28 de maio, celebrar-se-á a solenidade de Pentecostes. Hein? Consiste em 2 celebrações, a da vigília e a do dia. Em todas as comunidades
o pároco orienta que se realizem as duas celebrações, no sábado à noite, da vigília de Pentecostes, e no domingo, a do dia de Pentecostes. A Secretaria Paroquial fornecerá os dados sobre a celebração da vigília. Na solenidade de Pentecostes, encerra-se o tempo pascal e dá-se início à segunda parte do tempo comum. Na celebração acontece o rito de apagar o círio pascal, de maneira solene, como foi aceso na vigília pascal. Cada comunidade deve preparar-se bem para esse momento. O roteiro será oferecido pela Secretaria Paroquial. Olha, informe-se. Zero. É informação para você que segue aqui os nossos endereços eletrônicos. Bem, o horário de funcionamento da Secretaria Paroquial, para mais esclarecimentos, é este. Na segunda-feira, das 13 às 18 horas. De terça a sexta-feira, das 8 às 11, das 13 às 18. Aos sábados, das 8 às 12. Telefones para contatos: 2102-5010 e 2102-5006. O DDD de Colatina é o 27. Agora eu vou passar também para vocês o telefone da paróquia Santa Clara dos Franciscanos, cuja sede fica no bairro São Vicente, na zona urbana de Colatina. Primeiro eu passo o facebook.com/Paraclara. Telefones 0 operadora 27 99934 5155 e 3722-6249. Tem também o Mosteiro das Irmãs Clarissas, que pertence a essa paróquia. Tem missa lá diariamente, hein? Você pode assistir. De segunda a sábado, às 7 horas da manhã. E aos domingos, às 8 horas. O telefone para falar diretamente com o mosteiro é 3721-0864. Agora a paróquia Imaculado Coração de Maria, bairro São Silvano. Endereço físico: Rua Orestes Bom Giovanni, número 10, bairro São Silvano, zona norte de Colatina. Telefones 0 operadora 27 99507 2251. É um telefone somente, né? É 99507 2251. Eu quero passar também o telefone do Santuário Divino Espírito Santo, na minha segunda cidade, Vila Velha. O santuário fica na zona central. WhatsApp 0 operadora 27 99985 3558 e o telefone fixo 3329 1266. E agora, para você que está desocupado, atenção, chances para trabalhar em Colatina. A agência do Sistema Nacional de Empregos, o SINE, de Colatina, divulga sempre as oportunidades de trabalho disponíveis nas empresas da região. Essa repartição pública intermedia a contratação dos desocupados junto às firmas interessadas nos profissionais. Tá? Você pode procurar no endereço físico, Avenida Getúlio Vargas, número 98, centro de Colatina. E o telefone é 0 operadora 27 3721 7102. Amigos e amigas, vamos a um momento de atualidades. É sempre importante nós termos essas informações para que saibamos notícias de um modo geral que estão sempre ao nosso dispor. Devemos ter essa informação. Varíola dos macacos atinge mais homens que se relacionam com homens. Olha, o mundo possui milhares de casos da doença chamada no Brasil de varíola dos macacos ou nova varíola, mas conhecida internacionalmente como monkeypox. A maioria dos atingidos são homens que mantêm relações sexuais com outros homens. O secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Arnaldo Medeiros, informou que 95% dos casos confirmados no mundo são de homens que fazem sexo com outros homens. Ele ressalta, no entanto, que isso não é uma estigmatização e a principal forma de transmissão é por contato. O Ministério da Saúde já instalou o Centro de Operações e Emergências, que funciona todos os dias, inclusive fins de semana, para proceder a análises da doença.
A maioria dos contaminados encontra-se nos estados de São Paulo. A primeira morte pela enfermidade no Brasil aconteceu no dia 29 de julho de 2022, tendo como vítima um homem de 41 anos do estado de Minas Gerais, que era imunossuprimido, com histórico de quimioterapia e outras comorbidades. Nota catequética. Olha, sempre é importante nós sabermos sobre os fatos da igreja. Diferença entre adoração e veneração é uma informação do canal do YouTube Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino. Venerar vem do termo grego dulia, enquanto adorar vem do termo latria. Por isso há o vocábulo idolatria, que significa adoração de ídolos. A Igreja Católica Apostólica Romana separa isso muito bem, informando que o fiel só adora a Deus na Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, à Virgem Maria, aos anjos e santos. O católico venera. Nossa Senhora, por exemplo, recebe o culto de hiperdulia, maior veneração. São José recebe a protodulia, primeira veneração, e os santos recebem simplesmente o culto de dulia, que significa veneração. O culto de adoração, latria, é destinado somente a Deus. Mais uma nota catequética: quem opta por socialismo-comunismo é excomungado automaticamente da igreja? Vamos ver a resposta do professor e escritor Felipe Aquino. Não. Essas pessoas não estão na lista das excomunhões automáticas. Nesse caso, só quem pode aplicar a excomunhão a essas pessoas é o bispo ou o papa. Não cabe ao padre nem ao leigo essa medida. Isso é o que está no Código do Direito Canônico. Mas é lógico que a igreja não quer que o católico seja marxista, comunista, pois o comunismo é ateu, materialista e odeia a religião, além de aceitar uma série de pecados que o cristianismo não concorda. O Papa Pio XI escreveu uma encíclica inteira condenando o socialismo, comunismo, marxismo. E outra informação: na Nicarágua há um bispo e 6 leigos que foram presos pelo governo de tendência comunista marxista de Daniel Ortega, pois não concordaram com suas medidas totalitárias ditatoriais. Catecismo da Igreja e Bíblia. Olha, o Catecismo da Igreja Católica cita a Bíblia 3.000 vezes. Os dois são interligados e importantíssimos. O católico segue a Sagrada Escritura, a Bíblia, a Sagrada Tradição, que vem da transmissão dos apóstolos, e o Sagrado Magistério, que é a interpretação do Papa e dos bispos sobre a tradição e a Bíblia. Agora, pensando sobre alguns sindicatos, algumas entidades sindicais, você já pensou sobre o que elas fazem? Qual a sua influência? Há entidades sindicais que agem como verdadeiros grupos truculentos, com interesses inconfessáveis. Tem dirigentes que se esfolam a fim de manter o controle dessas organizações político-ideológicas e sociais que dominam muitos recursos financeiros e têm também muito poder sobre empresas e instituições.
Agora uma reflexão. O ser humano é tão incoerente e insensato que proíbe a rinha de cavalo, a briga de outros animais, mas permite o pugilismo, o boxe entre homens e atualmente até entre mulheres. Quer dizer, briga entre animais irracionais não pode. Agora, entre os animais racionais, aí pode. Vai entender, né? Vamos falar agora da esquerda doente, dos nossos queridos irmãos que se perdem no mundo da esquerdofrenia. Tudo para os esquerdofrênicos, um termo que eu inventei aí para significar doentes da esquerda, é estrutural. Eles chamam o machismo de estrutural, o racismo de estrutural, o homofobismo, que eles inventaram também esse termo, homofobismo. Será que o chatismo deles também não é estrutural? O falsismo ou falsidade de muitos deles também não é estrutural, porque tem muitos que são doentes da esquerda radical, mas tem também os que são hipócritas. Há esquerdofrênico que quer penalizar quem olha para a mulher, por exemplo. Há o assédio psicológico do homem para a mulher. E tem até esquerdofrênico contra o pavilhão nacional, a nossa bandeira. Meu Deus do céu! Aonde vamos chegar com esses extremismos e alienismos? Muita loucura. Rezemos por essas pessoas. Significado agora. Vamos falar sobre o que significa compliance. Significa estar de acordo com as leis, padrões éticos e regulamentos internos e externos. A origem da palavra vem do verbo em inglês to comply. Obedecer uma ordem, um procedimento. Nota sanitária e digital também. O vício do celular. O usuário do telefone celular pode ficar dependente do aparelho, ou seja, doente com a compulsão de verificar informações constantemente, a todo tempo, o tempo todo. A doença se chama FOMO, Fear of Missing Out, sigla em inglês, que significa medo de ficar por fora do que está acontecendo. Visuais, sonoras ou táteis são as formas de utilização do equipamento. E deixar o aparelho no silencioso pode aumentar a dependência, como acontece em relação ao álcool, à droga, ao sexo ou tabaco. A recomendação é deixar o equipamento 24 horas sem utilizá-lo para observar a inquietação da abstinência. O que recomenda-se, na verdade, é que as pessoas pratiquem o ato presencial, o encontro, a conversa positiva, face a face. Agora vamos refletir sobre a oração. Gente, rezar é preciso. Faça essa experiência, você que ainda não faz. Rezar, orar. E devemos orar principalmente pelas pessoas mais difíceis. Em algum momento da vida, quem sabe elas se tornem mais maleáveis. Sexualização precoce. Será que nossos filhos serão edificados assistindo mulheres e semi-homens homoafetivos, desnudos, mostrando as nádegas na mídia? Você que é pai, será que isso vai trazer valores morais, familiares, sociais para seus filhos? Pense nisso. Esses artistas desnudos estão mostrando órgãos que eles usam para sua satisfação sexual. Então, não deixe
que seu filho se sexualize precocemente. Inimaginável, inenarrável, indescritível, impensável, magnífica, estupefação. Assim, minha gente, é a imagem da parousia, a segunda vinda de Jesus e do terceiro céu. Nós não temos ideia de como vamos presenciar a parousia e nem como vamos ver o terceiro céu. Outra informação nas atualidades. A cultura do homoafetivismo se expande cada vez mais no Brasil e no mundo. É impressionante como se multiplica o número de novos homoeróticos, homolascivos. São incautos jovens, seduzidos pela forte apologia introduzida no mundo por muitas mídias. Será que o futuro da humanidade não estaria comprometido pela falta de casais heterossexuais? É bom pensar nisso. Olha, eu quero falar para vocês outra coisa. Há tempo para obrigações temporais, obrigações religiosas ou devoções e também diversões sociais. Há tempo para tudo nessa vida. Nós é que devemos priorizar esse tempo. Problemas existenciais, sentido da vida. Olha, a filosofia, o amor à sabedoria, é a compreensão da realidade pela razão. Narrar o que o filósofo percebe é outro trabalho. Um pintor pode fazer isso muito melhor do que o filósofo descrevendo. A filosofia é quase sempre uma tentativa frustrada de descrever a realidade. O filósofo passa a vida inteira tentando explicar isso para as pessoas, embora possa, de algum modo, compreendê-la dentro de si. Essa é uma reflexão do canal do YouTube Brasil Paralelo, com uma conversa paralela. Sinais do primeiro mundo. É uma opinião que eu passo para vocês. Eu acredito que o Brasil já vive em clima de primeiro mundo. Observa-se isso pelo descarte de objetos de valor no lixo, pelo número de bazares e brechós com trajes e objetos de boa qualidade, pela recusa de trabalhos como o de catador de café, por exemplo. Muitos jovens recusam, pelo número de pessoas que têm carro ou motocicleta. Em muitas casas, a moto é o segundo veículo da família. Pelas compras por marca de produto e não pelo preço mais baixo, pela ausência de pesquisa de preços por consumidores, pelas luminárias com lâmpadas acesas o dia inteiro. Já observou isso no Brasil? Tem muitos municípios em que você observa no poste durante o dia e a lâmpada está ligada. Por tanto dinheiro que vai para a educação, saúde, esporte, cultura. O governo federal envia muitos recursos para os estados e municípios. É uma dinheirama que, se bem aplicado esse recurso, já nos daria uma situação muito melhor. Também observa-se que o Brasil vive em clima de primeiro mundo pelo crescimento do número de homoafetivos, algo comum desde o século passado lá na Europa, por exemplo, berço do primeiro mundo, pelo crescimento do número de dependentes químicos e sua relativização, e o intenso tráfico de drogas, coisas comuns também em países do primeiro mundo. Agora, existem também sinais positivos.
fatos positivos. E eu fiz aqui uma constatação que eu passo para vocês. Se observarmos atentamente as benesses existentes para as camadas pauperizadas da sociedade brasileira, não há muito o que reclamar. Tem isenção de taxa do Enem, por exemplo, para os pauperizados, os mais empobrecidos. Vacinas antigripais e outras gratuitas, entre muitas também distribuídas pelo governo federal, ao Auxílio Brasil agora de R$ 600 no mínimo, auxílio gás, gratuidade para idosos viajarem em ônibus, seguro-desemprego pago durante meses, BPC, benefício de prestação continuada, há ainda restituição do imposto de renda, indenização por conta de rompimento de barragem feita por uma mineradora, centros POP para os brasileiros que vivem nas ruas, os chamados em situação de rua, os andarilhos. Tem merenda escolar propiciada pelo Ministério da Educação e Cultura, o MEC, cestas básicas distribuídas por governos e instituições privadas, inclusive igrejas. Não há desabastecimento no Brasil. Há distribuição de sacolas em estabelecimentos supermercadistas para embalar as mercadorias. Essas sacolas, entregues gratuitamente, podem ser usadas para o descarte do lixo domiciliar. Há verbas para grupos de afrodescendentes, para grupos homoafetivos, para capacitações de estudantes e professores, muito dinheiro federal para escolas de todo o país, muito dinheiro distribuído para a saúde pública. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. Shalom, a paz.